Examinando as Escrituras, estamos examinando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então nós temos uma caminhada. Estamos aguardando a vinda de Cristo. O tema da carta é esta vinda de Cristo e o nosso encontro com Ele. Estaremos com Ele, nos encontraremos nos ares. Onde Ele está, nós estaremos eternamente. Então, a grande motivação de Paulo nas duas cartas aos Tessalonicenses é a respeito desse tempo de espera, o que fazer durante esse tempo. Durante esse tempo, então, nós temos que viver unidos a Cristo. Temos que aprender com Cristo, examinar as Escrituras, amar o próximo. Temos que nos revestir da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então veja bem, não podemos nos acomodar. Essa simples pregação que procura apenas ser diferente de uma outra pregação, de outra denominação ou de outra religião até, é uma pregação incompleta. Então alguém é salvo pela obra, eu vou pregar que nós não precisamos de obra nenhuma. Está errado. Está radicalizando uma controvérsia. E dessa forma você não vai encontrar a verdade, você não vai encontrar a justiça. Justiça é algo coerente, equilibrado. A justiça não é essa aversão ao outro lado. Não é ver alguém fazendo uma coisa errada e você tentar dizer que ele está completamente errado e você então terá que fazer tudo diferente. Se você for fazer tudo diferente, você vai errar talvez até em mais coisas do que aquele da outra religião que errava em uma coisa. Que leu algo errado, ou que para consertar algo aqui errou ali, o que é humano, mas que deve ser contestado, deve ser corrigido aquele ponto. Mas se nós, para tentarmos nos impor como melhores que a outra religião, falarmos que tudo que a outra religião fez e faz é errado, nós vamos então cometer muito mais erros do que esta religião antiga. E você depois vai passar aquela vergonha de observar que os fundamentos da sua religião, da sua doutrina, são doutrinas de homens. São doutrinas desequilibradas, são radicais. Foram feitas de forma a pregar uma mensagem radicalmente contrária à outra, para que você pudesse destruir a outra e se impor, e ter apenas a sua como correta. E assim crescer rapidamente, tomar todos os seguidores da outra religião. Você verá que você está caindo em um precipício maior, em muito mais erros do que a outra cometia.
Então nós não podemos ter uma mensagem de graça e com isso não precisamos fazer nada. Nós temos que amar, nós temos que nos revestir de couraça. Aqui não é o texto de Efésios, sobre a armadura da fé, é o texto de Tessalonicenses. Então Paulo está confirmando esse estilo de vida. Nós temos que praticar estas obras da fé. Obra da fé, essa fé opera com amor. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Ao sermos batizados com o Espírito Santo, nós temos o poder de Deus, dado por Jesus no batismo com o Espírito Santo, para fazer, para obedecer, para praticar esta palavra. Na unção do Espírito Santo, dons de sabedoria, dons de ciência, portanto, habilidades, dons de curar, dons de discernimento de espíritos. Então, é uma grande obra a ser realizada. Precisamos de fé, de esperança, de amor. Quer dizer que aqui também nesse texto que nós lemos, Paulo repete o que ele escreveu aos Coríntios. Estamos vendo, estamos examinando atentamente as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, e essa não é a primeira vez que nós detectamos com este exame apurado textos, nós encontramos textos que fazem referência muito clara a outras epístolas de Paulo, também a carta de João, uma das 3 cartas, as 2 cartas de Pedro, estão aqui também os mesmos temas, assuntos, especialmente do próprio apóstolo Paulo. Até já estamos encontrando grandes referências, grande relação entre Hebreus e Tessalonicenses. Vemos então ali a carta aos Tessalonicenses com muitos aspectos paulinos. Muita coisa que Paulo destacou aos Hebreus também destacou nas suas 2 epístolas aos Tessalonicenses. Então, se nós estivéssemos nas trevas, nós seríamos apanhados de surpresa e não estaríamos trabalhando, não estaríamos amando. Então viria o diabo e diria que se nós odiarmos os nossos irmãos, nós vamos prevalecer sobre eles e vamos lucrar mais, e ele nos enganaria, como fez lá com o primeiro casal, lá no Jardim do Éden. Mas agora nós somos da luz, nós demos ouvidos à palavra de Deus, nós vamos amar o nosso irmão e vamos derrotar o diabo, vamos esmagar a cabeça da serpente, amando, com a palavra de fé, de amor, de esperança, de salvação. Foi assim que Jesus venceu o diabo na tentação do deserto. Ali no Jardim do Éden, quando o diabo chamou a mulher e apresentou ali, mostrou para ela, lembrou para ela da existência do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher teve a oportunidade, depois passou para o homem essa mesma ideia. Então o casal teve a oportunidade de fazer uma comparação entre a oferta de Deus, o fruto da árvore da vida, estava disponível para eles, e aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que para eles não comerem, porque o dia que comessem, certamente eles morreriam. Então, quando o diabo apresenta aquele fruto para a mulher, ela olha para o fruto e a palavra de Deus diz que ela viu algo naquele fruto. Ela então passou também, com certeza, ela fez uma comparação. Ela olhou para o fruto da árvore da vida, o que ela viu nele. Ela olhou então para o que o diabo falava sobre aquele fruto, o que ele oferecia, e ela teve como que uma visão. No fruto que o diabo oferecia, juntamente com aquela palavra que a serpente lhe dava, ela olhava para o fruto e ela via, refletido ali naquele fruto, tudo que o diabo estava falando. Olhe vocês juntamente, os dois, com coroas de reis das nações.
surgirão grandes nações, a ciência se multiplicará. Vocês estão em tronos, vocês foram eleitos, vocês ganharam grandes eleições de grandes nações e têm grande poder nas mãos. Se vocês comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam vocês voando pelos ares. A ciência se multiplicará de tal maneira que haverá invenções. Eles então, a mulher pôde ver e passou para o homem aquela árvore agradável para dar conhecimento, para dar aquilo que o diabo estava oferecendo. E em cada cena que ela ia vendo, o diabo a fazia ver aquelas cenas da glória, do poder do homem, e o diabo estava presente ali em todas as situações, para dizer, olha, eu vou ser o príncipe deste mundo, se vocês comerem desse fruto, do conhecimento do bem e do mal, e eu vou colocar vocês, veja lá no trono, veja quantas coisas. Então ele mostrou as grandes cidades, como ele fez com Jesus ali no deserto, ele projetou uma visão naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles se admiraram. Olha o que a serpente está nos oferecendo. Voos, navios, os mares, tudo sendo conquistado, grandes cidades, grandes obras, e eles se sentiram e se viram por cima dessa grande civilização. Você vai ver na continuidade do Gênesis que vão surgir ali os primeiros ferreiros, os primeiros grandes produtores, os primeiros que foram dominando as artes. Realmente aquilo que o diabo mostrou que daria, através do conhecimento do bem e do mal, eles então seriam reis, seriam governantes, iriam presidir nações. E o diabo, em cada visão que lhes dava, dos foguetes voando de um país para o outro, e em todas as cenas de poder, de conquistas, de grandes batalhas, de grandes invenções, sempre eles viam o diabo como príncipe, como quem dava aquela condição para eles terem conhecimento do bem e do mal, para se apoderarem das nações, e o homem e a mulher ali entronizados pelo diabo, governando este mundo mal que jaz no maligno através da concessão do diabo. O diabo, então, tendo essa capacidade de dirigir essas nações que iriam, então, estar jazendo, isto é, submissas, dominadas pelas obras das trevas. E quando eles passaram para comparar, estavam já com o fruto do conhecimento do bem e do mal nas mãos, eles passaram ali diante da árvore da vida. E o que é que eles viam? Eles já viam ali Cristo, já viam o reino de Deus, viam sempre Deus reinando no seu trono e viam que o seu futuro era um futuro de adoradores, que eles seriam adoradores de Deus. Então eles conversaram e disseram, o que é melhor? Ser para sempre adorador de Deus, Deus o Senhor, Deus o Criador, honrando a Deus, agradecendo a Deus, servindo a Deus, ou ter tudo em nossas mãos, o que o diabo está oferecendo, ganhar as eleições, ser rei, rainha, ter o domínio da ciência e voarmos até o céu, construirmos grandes edifícios, grandes projetos, grandes navios que vão dominar os mares e armas de guerra, e iremos conquistar o mundo todo. Então eles preferiram, eles viram que aquele fruto lhes oferecia mais, que o diabo estava oferecendo o mundo. E eles então rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a salvação, e eles entraram aqui no que o versículo 9 está dizendo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eles desobedeceram a Deus
e não temeram a Deus e não tiveram fé na palavra de Deus, que lhes prometia a vida no fruto da árvore da vida, que é Cristo, que é a palavra, que é a vida eterna, que é o reino de Deus, é a glória de Deus, é estarmos para sempre com Ele, louvando, adorando e vivendo eternamente, tendo a felicidade de reinarmos com Cristo em novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, eles ali, naquele momento que desobedeceram a Deus, eles foram destinados para a ira de Deus, a ira de Deus contra todos aqueles que, habitando na terra criada por Deus, estão em desobediência a Deus, a sua palavra, e não o honram, não o louvam, mas preferem a oferta do diabo, que ofereceu a eles serem iguais a Deus e terem o domínio da terra. Um domínio vão, passageiro, que é mentira, que é engano, porque Deus é o Senhor e Deus já está preparando este grande dia, o dia da vingança, o dia da ira de Deus contra todo aquele que se levanta contra a glória de Deus, aquele que não reconhece a Deus como Senhor, como Criador. Então você tem a oportunidade agora de dizer não para o diabo, de dizer não para a mentira e glorificar a Deus e honrar a Deus e agradecer a Deus pela criação, pela sua vida, pelo fôlego da vida e viver eternamente através de Cristo. Pois mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E vivemos agora através do Espírito Santo que habita em nós. E este mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e com Cristo reinaremos eternamente. Haverá eterna alegria e paz para aquele que segue a Cristo, aquele que crê em Cristo, aquele que anda com Ele, aquele que vive em união com Ele. E haverá sofrimento, dor, angústia eterna para aqueles que são desobedientes a Deus, e haverá a vingança de Deus, a ira de Deus. Então que nós possamos servir a Deus através de Cristo, pela fé, pela esperança, pelo amor. Vivamos então para a glória de Deus e vamos rejeitar esta oferta do diabo, essa tentação do diabo, que você rejeite agora. Diga não ao diabo, diga sim para Deus e viva com Deus eternamente. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos por esta vida, por esta família, por todas as famílias da terra, Senhor, por todas as nações, que chega a tua palavra de salvação, pois tu és o Deus único, verdadeiro, soberano, dono do céu e da terra, e nós vivemos para ti. É um prazer te louvar, andar contigo através da presença do teu Espírito Santo que habita em nós, ó Deus. É maravilhoso estar contigo, Pai, na tua presença. Obrigado, Deus, pelo dom da vida eterna. Obrigado pela morte de Jesus na cruz, pela vitória, pela ressurreição. E porque, ó Deus, temos essa promessa de um dia nos encontrarmos com Ele nos ares e viver para sempre num novo céu e nova terra em que habita a justiça. Abençoa todas as famílias da terra, que haja salvação em todas as vidas, Senhor, em todos os povos. Nós clamamos a Ti, nós oramos, Pai, nós intercedemos por essas vidas, por estas famílias, porque nós amamos estas vidas e pedimos a salvação para todos os povos da terra. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.